Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Você pode ir se sentando. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Salve Maria. Então nós iniciamos um caminho seguindo as orações do Rosário e os pedidos que a gente faz em cada mistério do terço, que São Luís Montfort deixou para nós no Tratado da Verdadeira Devoção. Então o Diego trabalhou a profunda humildade, depois amar a caridade. Semana passada a Sabrina falou sobre o desapego dos bens, o amor à pobreza, o desapego dos bens terrenos. Alguém teve algum ato de desapego aí? De chegar em casa e desapegar de alguma coisa ou não? Ela fez uma proposta, do retiro da Boa Morte. É você uma vez por mês ali, você olhar para o teu guarda-roupa, para a tua casa, ver o que está em excesso, que você não vai usar e tirar. Eu fiz. Olhei, eu fiz, Sandra? Ninguém levantou a mão? Alguém fez aí? Só você, glória a Deus, eu também. Deu uma sacolada de tranqueiro, de papel guardado no meio de guarda-roupa, de anotação, de não sei. Ficou até mais leve o meu quarto. Você viu, que eu fiz, Glória a Deus. E eu vou trabalhar um tema que não era para mim trabalhar, era para a Lu, do Vicente, mas ela, do Diego. E as crianças acabou pegando virose e tudo, e não deu para ela estar vindo aqui. Mas vamos lá, que é o quarto pedido, que quando a gente contempla a purificação de Nossa Senhora no templo, que Simeão chega para ela e fala: uma espada de dor vai transpassar a tua alma. Essa purificação não é de limpeza, é uma purificação interna que acontece nela. Nós meditamos isso, E aí ele faz um pedido, que Deus nos dê a graça da pureza de corpo e de alma. Pega comigo Mateus 5, que a gente vai entender o que é isso, pureza. Essa virtude ela é tão amada por Jesus, que Ele escolheu para ser seu pai putativo aqui na terra, a sua mãe, o seu evangelista predileto, o seu precessor João Batista, almas virgens, almas puras. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque então a pureza de coração nos leva a contemplar já Deus nessa terra, ouvir a voz de Deus. Hoje a sociedade, e hoje por graça nós temos tido a oportunidade de acompanhar muitas pessoas, atendendo em oração, direcionando. E a maioria das pessoas que a gente se depara nessa trajetória é pessoas que estão perdidas, não sabe, não consegue contemplar Deus, não consegue enxergar Deus, não consegue ouvir a Deus. E por que não consegue? Porque a impureza hoje ela é tão grande no mundo, que quando você fala de pureza, Nossa Senhora aparece no Quito e ela fala que o século que viria no Equador para a Madre, que é o século que nós estamos vivendo agora, seria quase impossível achar uma alma virgem, uma alma pura. Então a impureza, desde as crianças até os idosos, hoje com os bailes, com as farras. Então está muito difícil você falar do que é pureza. Mas antes de entrar mais a fundo, eu queria pegar outra passagem com você, que é 1 Coríntios 6. Enquanto você vai achando na tua Bíblia, pensa nisso que eu vou te falar. Se eu te fizesse uma proposta, aqui nessa terra, de você ir para um lugar, aonde não vai ter mais dor no teu corpo, não vai ter mais sofrimento na tua mente, você não vai mais se preocupar com dinheiro, com conta, e você não vai mais ficar de luto. Eu te dava essa garantia. Que preço você teria disposição para pagar para ir para esse lugar?
O preço alto, é bom, não é a proposta? Não tem dor no corpo? Tem gente que tem dor no corpo aqui? Tem? Levanta a mão quem tem dor no corpo aí. Tem gente que chega a levantar até os pés. Esse lugar cessa a tua dor no corpo. Esse lugar cessa as tuas preocupações. Tem gente que tem conta aqui para pagar? Tem? Esse lugar você não vai precisar pagar a conta. Boa proposta? Qual a disposição do teu coração para entrar nesse lugar? Vender o teu carro? Vender a tua casa? Fazer um financiamento? É bom, não é a proposta? E outra coisa, não vai ter luto, você não vai despedir de ninguém mais, porque essa pessoa, também não, as pessoas que você colocar ali dentro não vão morrer, você vai ter ali uma longevidade com essa pessoa muito grande, porque ninguém gosta de ficar de luto, né? Ninguém gosta de enterrar. Nós fomos num velório esses dias aí, e aí estava um clima tenso no velório, porque a pessoa que estava sendo velada tinha traído a esposa, estava com outra, e aí os filhos estavam ali, então estava aquele clima assim, tudo. Eu falei, meu Deus, até para rezar um terço ali foi difícil, porque o que você vai colocar de intenção? O cara já morreu mal na foto, você não tem o que falar, aí tem duas namoradas ali chorando pro cara, mais a mulher. Você fala, rapaz, onde que nós viemos parar? Vocês já enfrentaram algo mais ou menos assim? É tenso. Esse lugar que eu tenho para apresentar para vocês é um lugar que não vai ter separação. Esse lugar é o céu. Para entrar no céu precisa pagar um preço, que Jesus colocou algumas regras para entrar no céu. 2 Timóteo 2,5 fala assim, nenhum atleta vai ser coroado se não tiver lutado segundo as regras. Fala comigo, tem regras. Não é casa da mãe Joana, não é centro de macumba, que você mata a galinha, que você faz um ritual, não. Para entrar no céu tem regras. Primeira Coríntios 6, no versículo 9, ele vai falar o tipo de pessoa que não vai entrar no céu se não mudar de vida. Ele vai falar no final, claramente, quem tiver nesse tipo de pecado aqui não vai entrar no céu, porque o meu reino precisa se adequar a ele para entrar. Vamos lá. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso? Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. No versículo 12 ele vai falar, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, vamos ler junto essa parte? O corpo, porém, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabei que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. O que é a fornicação? Sexo fora do casamento, fora do matrimônio. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Arthur já saiu? Não, está aí. A Dani está aqui. Cadê a Ana? A Ana não veio?
Não? Então os dois estão aqui, tá bom. Vamos aguentar hoje, ficar sem tomar aquela aguinha. Vou ser breve aqui, porque se vocês saírem daqui, eu paro a pregação e só continuo a hora que vocês voltar, beleza? Falar sobre o que eu vou falar aqui não é fácil, porque ninguém fala mais sobre essas coisas, ninguém toca mais nessas coisas, e nós não entendemos o porquê que a nossa vida não anda. Eu até pedi para a Mara trazer o catecismo da igreja, mas eu nem vou ficar usando o catecismo, porque a verdade por si só, ela tem o poder de libertar a pessoa. O que eu preguei para vocês aqui, vou pregar aqui, lógico que de uma maneira diferente. Eu preguei semana passada não, esse final de semana em Rolândia, com o pessoal, e eu recebi um testemunho, uma mensagem no meu celular, de uma mulher que atendeu essa pessoa, que fez o retiro, e isso me motiva a continuar falando sobre essas coisas. Por quê? Porque hoje se fala para a pessoa ser pura, mas não fala o que ela precisa abandonar para viver uma vida de pureza, uma vida no caminho de Deus. E nós vimos que os impuros não vão herdar o reino de Deus. Nós vimos em Mateus 5, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 1 João 5, 22 fala que existe um tipo de pecado que leva à morte. Que pecado que é esse? É o pecado mortal. O 6º mandamento da lei de Deus é não pecar contra a castidade. Então vamos pegar os adolescentes, os pré-adolescentes, vamos subindo aqui o nível da nossa caminhada. Acho que os mais novos aqui é os 6, as minhas crianças não subiram, os mais pequenininhos. Mas desde pequena a impureza ela já vem na nossa vida. Na minha vida a pureza foi quebrada muito cedo. Por quê? Minha mãe era costureira, fazia lingerie. Então eu, da idade do Tomás, pequenininho, 2 anos, 3 anos, as mulheres chegavam ali, não é uma criança, vamos trocar de roupa, e mostrava as tetas e ficava pelada lá, e eu já estava ali naquele meio, e isso foi denegrindo algo muito sagrado na vida de uma criança, e foi entrando a malícia. O menino, ele já tem isso dentro dele aflorado. Lógico que ali com 2, 3 anos não expressava nada, mas para dizer para vocês que Satanás investiu muito pesado na minha vida nessa área. Com 10 anos eu já experimentei coisas muito graves na sexualidade. E aí desaforou na minha vida coisas muito promíscuas que eu nem vou falar aqui para não... Então essa área na minha vida foi muito destruída muito cedo. A minha geração foi quebrada a pureza com 2 grupos de música, um chamado Mamonas Assassinas, outro chamado El Chan, que as mães colocavam a garrafinha ali e era bonito ver as meninas dançar na boquinha da garrafa. Alguém lembra disso? Algo que era conservado na família. Aí o Mamonas Assassinas, essa galera nem conhece, eu acho que você nunca ouviu falar de Mamonas Assassinas, já ouviu falar? Já ouviu falar? Então para nós era um escândalo, né? Para minha geração, dos meus pais, ouvir aquilo que eles cantavam, mas foi entrando na nossa casa a impureza, através desses 2 grupos ali que invadiu. Você ligava, assistia o Gugu, tava o Mamonas Assassino. Você passava pro Faustão, tava o Mamonas Assassino. Parece que os caras bilocavam, é ou não é? Quebrou. E foi um avanço ali. Não só eles, né? Você pega o Gugu lá com a banheira do sabonete, que eu não sei... Nessas coisas ali que foi entrando ali, e a gente, meu Deus do céu, a criançada, a geração que veio dali já veio num nível muito acima dos nossos pais. Então ali foi quebrando a modéstia, ali foi quebrando o pudor, principalmente na menina, na mulher. Em 1960 tem uma revolução sexual no mundo, mas antes de 1960, 1700 começa a Revolução Francesa. O que era a igreja até 1700? Era homem de um lado, vestido de calça, até de terno dentro da igreja de um lado, e do outro lado as mulheres, de vestido e de véu. Em 1960 se quebra isso, a questão da vestimenta das mulheres e a questão da vestimenta dos homens, e começa a ter uma revolução também na moda, para descambar no que nós estamos hoje. Ah, Guilherme, você quer que a gente viva igual lá atrás? Não, eu estou falando para você que existiu uma revolução no mundo, arquitetada pela maçonaria lá atrás para destruir a igreja. Porque
O demônio, percebendo que ele não conseguia destruir a igreja por fora, com as guerras, com as calamidades, matando, entrando nos mosteiros, matando os frades, matando as irmãs, os monges, eles falam: vamos matar a igreja por dentro, e vamos atingir a mulher, porque se a gente destruir a mulher, a gente destrói o homem. Então, de 1960 para cá, a mulher que ela tinha como costume da sua geração estar em casa, cuidando da sua família, e o seu marido sair para a linha de trabalho, e ela receber ali a providência, a mulher começou a sair do seu lar, para ir também buscar ali uma condição financeira. O que está por trás disso? O banco. Então os banqueiros, eles queriam emprestar dinheiro, só que não tinha gente, tipo, os homens, 50% da família não queria dinheiro emprestado, que eram as mulheres que estavam ali. Então vamos mudar a mentalidade da mulherada, para ela sair de casa, para a gente começar a lançar dinheiro. Só que a mulher saindo de casa desestabilizou. Quando os bancários fizeram isso, eles vieram com uma solução boa para a mulher, que era a creche. Eu fiquei em creche. Quem ficou em creche aqui já bebê? Você ficou pouco, porque era obrigado. Com 7 anos ficou em creche. O que acontece na creche? O que aconteceu? Para a gente entender o porquê que a nossa geração é uma geração carente afetiva, carente intelectual, carente emocional, carente psicologicamente. A criança, ela estava em casa, ela chorava, a mãe dela ia lá e dava atenção. Então você quer ouvir a pregação, Simba? Putz, grilo, você está com medo? Nós não somos pai de pet aqui, nós temos bastante filho até. Vamos chegar nessa parte já, deve estar com medo. Deixa ele aí. Na missa os cachorros ficam, vamos deixar. Mas volta aqui para a minha pregação. O que eu estava falando mesmo? Creche. Então, em casa a criança chorava, a mãe automaticamente ela ia e dava atenção. Na creche tinha 30 crianças chorando, o que a mulher falava? Uma hora vai parar. É ou não é? Vai parar, e é assim que funciona a parada. Uma hora vai parar, até que a criança para. Só que no inconsciente da criança, ela chorava, a mãe dela não estava ali, ficou um vazio dentro dela, que não é saciado. Então os primeiros relacionamentos dessa geração que não teve a presença da mãe já ali, principalmente nesses primeiros anos de vida, foi uma geração totalmente carente afetivamente. Mas beleza, eu queria mostrar algumas passagens na Bíblia para vocês, para entrar em outras coisas aqui. Pega comigo Eclesiástico 19. Eclesiástico 22, desculpa. Sabrina, procura para mim aí aquela passagem, as vestes do corpo, o sorriso dos dentes. Vamos para Eclesiástico 22 aí. Então, eu não achei na minha que versículo. 27, tá bom. Vamos no Eclesiástico 22, versículo 4. Vamos pegar do 3, aproveitar que tem filhos aqui. O filho mal educado é a vergonha de seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Um jovem prudente é uma herança para o marido. Uma jovem prudente é uma herança para o marido. Mas a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido, e é igual aos acelerados, ambos a desprezam. A minha geração foi uma geração que surgiu uma palavrinha na escola que era ficar. O que era ficar basicamente? Você ir dar um beijão de língua na pessoa e ficar em algum canto com ela, beijando ela na boca,
Se o cara tivesse sorte ali, se ele fosse mais, ele começava a namorar e levava essa menina para a cama. Então, ali se rompeu também algo chamado namoro. Hoje essa geração eu nem sei o que está rolando aí. Se na minha época já era o ficar. E se a menina hoje, por exemplo, a Dani que está aqui, se ela toma uma postura, uma menina de 9, 10 anos hoje, ela toma uma postura e fala, não, eu não vou. Então a galera da geração dela vai falar, não, mas você é careta, cara. Como o testemunho da Glória Polo, uma mulher da Colômbia, em 1980 ela toma um choque. Isso saiu nos jornais, é comprovado pela medicina, e tem um livro dela. Ela veio na Canção Nova um tempo. Ela teve uma experiência pós-morte. Ela tomou um choque. Os médicos assinaram ali que ela estava morta e ela voltou no corpo dela. E ela escreve esse livro e dá o testemunho dela, tem na Canção Nova ela falando, e o cara traduzindo, ela começa a contar como foi o juízo dela. Ela no meio do juízo, primeiro ela está num caminho, ela se depara com algumas pessoas que tinham tirado a sua vida, as pessoas que se suicidaram. Aquelas pessoas, enquanto não concluir o tempo de vida delas aqui na terra, elas não saem desse lugar de sofrimento. Só depois que der, por exemplo, Deus tinha um destino para aquela pessoa de viver 50 anos, com 18 anos ela tirou a vida dela. 18, 20, 32 anos ela vai passar nesse lugar de sofrimento, para só depois ela ser julgada, se ela vai para o céu ou para o inferno. No meio desse caminho, ela vendo que ela está caindo num lugar escuro, ela começa a gritar, eu sou católica, eu sou católica, eu sou católica. De repente ela vê uma luz adentrando aquele túnel que ela está descendo sem parar, e ela vê Nossa Senhora. Nossa Senhora faz uma pergunta para ela, você é católica? Sim, eu sou. Então me fala os 10 mandamentos. Se eu perguntasse para você os 10 mandamentos, você saberia me falar sem gaguejar? Se Nossa Senhora falasse, então me fala os 5 mandamentos da igreja. Pior, ficou mais difícil ainda, né? Então, para que eu estou falando isso? Para que você entenda que não basta falar que eu pertenço a uma igreja, a uma comunidade, que eu conheço a Bíblia, porque para Deus o que interessa é se eu vivo ou não. Hitler era católico, foi batizado na igreja. Tem um monte de gente, meu irmão, que fez um mal desgraçado. Lula fala que é católico. Bolsonaro fala que é católico. Agora vai aparecer um monte de católico. Tem um monte de católico me mandando mensagem para vir no grupo de oração aqui para eu dar a palavra para eles pedir voto para vocês. Então vai aparecer um monte de católico agora, de 4 em 4 anos, então nem se fala. Aí começou os mandamentos, amar Deus sobre todas as coisas e tal. Aí foi nesse 6º, não pecar contra a castidade. Ela falou, opa, aqui eu estou tranquila, estou casada, casei na igreja. Ah é? Então Deus começou a mostrar a vida dela, quando que ela perdeu a virgindade dela. Ela diz no relato dela, a minha mãe falava que quando uma mulher perde a virgindade, apaga-se uma luz dentro dela. E ela falava assim, que realmente foi isso que aconteceu dentro dela, porque era uma promessa disso para a menina, disso depois acontece ali, puf, essa luz se apaga dentro dela e ela não consegue mais ser a mesma. E ali começou uma vida sexual ativa dela. Ela via o pai dela chegar em casa e judiar da mãe dela, e dentro dela foi gerando muita raiva de homens, e ela tinha algo dentro dela que ela falava assim, se o meu marido me trair, eu pago na mesma moeda. E ela falava isso para todo mundo. As amigas, ela é uma dentista, ela é viva ainda, uma mulher de um poder aquisitivo alto, ela gastava de 4 a 5 horas na academia para cuidar do corpo dela. Quando ela toma esse choque, queima o seio dela, todas as partes do corpo dela que ela mais cuidava, as pernas dela virou um torrão, o ovário dela foi queimado, o seio dela foi triturado. Beleza. Ela falava que ela não era infiel. Nossa Senhora começou a mostrar para ela essa questão da virgindade. Tinha uma amiga dela que um dia estava grávida, e a menina era feliz, sorridente, e saiu de férias e voltou sem nenê. Os pais dessa menina levou ela num lugar para que fizesse um aborto da criança. Guardaram o feto num vidro e deixou no guarda-roupa dessa menina
o feto no vidro e o anticoncepcional embaixo, para ela não esquecer de tomar o anticoncepcional dela. Então ela abriu o guarda-roupa dela para trocar, ela via aquilo lá. Então a menina começou a ficar depressiva, começou a perder o sentido da vida dela. Ela disse que aquela menina, ela nunca mais viu aquela menina sorrir. Só que detalhe, com essa vida também sexual desregrada, ela também engravidou. E aí Deus, através de Nossa Senhora, começou a mostrar para ela o que acontece quando uma pessoa aborta uma criança. Que o filme Nefários vai relatar muito bem isso. Quem tiver curiosidade, baixa esse filme, sei lá, dá um jeito de assistir ele. Que vai relatar o que ela falou aqui. Ela fala que, traz aqui, outros místicos da igreja falam isso também. Porque o filho é um dom de Deus, diz o Salmo 126. Dom significa presente. Quando um casal de namorado, de noivo, ele entra na igreja católica, ele faz um voto perante Deus. É tão sagrado isso, que Glória Apolo fala que no dia, tem pessoas casadas aqui, levanta a mão, quem casou na igreja, levanta a mão. No dia que você disse o seu sim no matrimônio, saiu um anjo da guarda do céu com um cajado e colocou na mão do teu marido. Deus deu uma autoridade para o teu esposo contra todos os demônios que se opusessem à tua vida familiar e à educação dos teus filhos. E se aquele casal viveu algo, um namoro santo em Deus, segundo os mandamentos de Deus, além desse cajado, o coração da mulher é inflamado com uma graça especial. Ela viu isso acontecer no coração da mãe dela. Só que detalhe, o pai dela era mulherengo. Nos primeiros dias de vida ali, de casamento, o pai dela estava fiel à mãe dela. Só que aí os amigos começaram a bater no psicológico dele. Agora tua mulher manda em você, agora você virou pau mandado, não sei o que. Deu 15 dias, ele foi para um puteiro. O que aconteceu? Glória Apolo fala que quando um homem, você viu que eu li essa passagem de 1 Coríntios 6, fala que aquele que se une a uma prostituta, se torna um prostituto com ela. Por quê? Porque a união, a relação sexual é algo tão sagrado, que não é só a união de corpo, também é a união de alma. Por que Deus colocou uma cláusula, né? Parece que Deus é chato. Zé, guarda onde eu estou, para eu não esquecer que eu tenho que voltar nessa parada aqui do casamento aqui, tá? Porque eu vou viajando aqui, eu não entro nisso daqui. Por que Deus colocou uma cláusula? Porque um dos maiores prazeres que o homem e a mulher pode sentir na terra, segundo o Papa João Paulo II, é a relação sexual, o orgasmo. Então Deus colocou um prazer no corpo do homem e no corpo da mulher, através da união. Só que Ele coloca uma cláusula para viver isso só depois do casamento. Então Deus é chato, Deus é xarope. Só que detalhe, antes do casamento, gera vida. Vocês conhecem gente que engravidou antes do casamento? Sim ou não? Gera vida do mesmo jeito. Tem prazer antes do casamento? Sim ou não? Tem. O que se tem prazer, gera vida, por que tem que ser feito depois do casamento? Então, por que a gente não pode viver antes? Porque dentro do matrimônio, quando ele é vivido, Deus se faz presente e Ele abençoa aquela relação. Quando um sacerdote recebe o sacramento da ordem, o ápice do sacerdócio dele é aqui, ó, celebrar a missa e confessar dos pecados. O ápice do sacramento do matrimônio é a relação sexual. Por isso que tem um rito na igreja, que quando um casal casa, o padre ir lá e abençoar a cama do casal, porque a cama de um casal é um lugar sagrado, santo. O demônio, sabendo disso, ele bagunçou com tudo. Então você pega as crianças hoje, uma menina, ela começa a menstruar, o que a mãe faz? Leva ela para um ginecologista e enfia anticoncepcional na menina. Não ensina ela os mandamentos de Deus, não aposta nela que ela pode ser santa e se salvar, porque os impuros não vão entrar no reino de Deus. E Deus colocou uma cláusula, um mandamento: não pecar contra a castidade. Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Voltando para a Glória Apolo, quando o esposo, o pai dela foi no puteiro, ele voltou, ele teve relação sexual com a mãe dele, entrou um germe diabólico, de doença,
na mulher, através da relação sexual. Aí ela fala, muitas mulheres adquirem num futuro doenças como um câncer, como doenças graves, por causa do pecado dos maridos, e vice-versa, que hoje a mulherada está sem vergonha também, não é só homem que trai não, está embaçado as coisas para a mulher. Quem trabalha com manicure, pedicure, salão, sabe que o que eu estou falando. Agora, eu posso enganar vocês, cara, falar um monte de coisa de cura, de libertação. Se você não mexer nessa área na tua vida, não vai acontecer nada. Por exemplo, o catecismo da igreja, ele condena o anticoncepcional, ele condena a vasectomia, a laqueadura, fala abertamente. Por quê? Porque você obstruiu algo na tua vida que só pertence a Deus. Se você quiser saber mais sobre isso, digita no YouTube abortos ocultos. Hoje o anticoncepcional, ele promove a morte, se gerar vida ali, não é só impedir a gravidez, ele promove, além de mais de 100 doenças no corpo da mulher, entre elas a perca do libido, mata a criança. Então o útero da mulher, que é um lugar que era para gerar vida, se tornou um sepulcro de morte. Aí a Glória Apolo tinha colocado o DIU, e onde atraiu o raio para ela foi o cobre do DIU dela. Deus começou a mostrar para ela os microabortos que aconteceram por causa do DIU, o tanto de criança que foi morta por ela se opor ao querer de Deus. E ela falava o seguinte: não existe uma alma criança, uma alma bebê, a alma, ela é adulta. Quando fecunda o óvulo e o espermatozoide, ali recebe uma alma adulta, pronta para ir para o céu ou para ir para o inferno. Por isso que Deus falava para ela dos microabortos. Mas eu quero mostrar para você na Bíblia algumas coisas. Pega comigo Tobias 6, vamos lá, antes da gente rezar. Isso daqui é pregação para retiro, para eu usar mais a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Se eu não pregar essas coisas, Deus vai cobrar de mim. Então vamos jogar no ar aí. Eu recebi um áudio de uma mulher que ouvia essa pregação, que chegou na casa dela agora, nesse final de semana. Quem falou para mim não foi ela, foi uma pessoa que atendeu ela, que ela falou: eu vou trabalhar menos, vou trabalhar meio período agora. Já pedi para o meu marido fazer reversão da vasectomia dele, porque nós queremos ir para o céu. Tobias 6, acharam sim ou não? Guilherme, eu já fiz. O que eu tenho? Se não tem condição de fazer a reversão, tem que adotar uma creche, adotar uma criança e ajudar com aquilo que está no teu alcance. Aquilo que você ia gastar com uma criança, é uma cesta básica, é uma caixa de leite, para reparar isso que foi feito. Tobias 6, versículo 22. Aqui é o anjo Rafael falando para Tobias como que ele deve viver o matrimônio dele. Depois você lê Tobias 6 aí, que tem mais coisa. Eu não tenho tempo, não dá para pegar tudo. Versículo 22. Passada essa terceira noite, porque era 3 noites de jejum com a mulher dele lá, o anjo falou para ele, para amarrar o demônio que estava sobre Sara. Passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com o desejo do quê? Que o ímpeto da paixão. Obterá assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. A raça de Abraão. Por que ele fala isso? Porque quando Deus cria o sexo, ele cria com uma finalidade, a procriação. Vamos lá para Gênesis, Levítico. Qual que é o do Onã? Levítico. Quero te mostrar outra coisa, que é essa questão na Bíblia do espaçamento, do anticoncepcional, dessas paradas aí que hoje todo mundo... Isso é um pecado grave. Por quê? Porque mata. Gênesis 30. Gênesis, vamos para Gênesis. Está aí perto.
versículo 1 e 2. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Dá-me filhos, disse ela ao seu marido, se não morro. E Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Por que eu peguei essa passagem? Porque filho é um dom. Tem gente que quer engravidar e não consegue. Gênesis 38, versículo 9. Olha o método aqui, ó. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Aqui você pode usar camisinha, você pode usar DIU. Hora que ele ia ter a ejaculação ali, ele maculava por terra. Por quê? Para não ter filho. O que aconteceu com ele? Seu comportamento desagradou ao Senhor, que feriu também. Cara, não é brincadeira essas coisas. Parece que eu estou jogando uma carga nas costas de vocês, mas não é uma carga. Conhecereis a verdade, e a verdade. Salmo 126. Pode preparar aí, Tamara, para o mestre entrar aqui, que é só ele agora. Para fazer o que esse povo vote semana que vem. Mas eu estava me perguntando, porque Deus tem me levado muito para pregar isso daqui lá fora. Mas eu não lembro de ter feito uma pregação dessa aqui na comunidade. De usar mais assim, eu falei, opa, não deu outra. Salmo 126, versículo 3. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Quem que é teu inimigo? Fala o demônio. O casal que casou na igreja, quando morrer, a primeira coisa que vai ser jogada na cara dele é: você teve quantos filhos Deus quis te dar? Por isso que fala aqui, tal como as flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Por quê? Porque a hora que ele vir acusar nessa área, o cara está armado ali. Falar que você não me pega. Por isso que o salmista fala: feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será defendido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Que cidade que é essa? É a cidade santa, é a Nova Jerusalém. Então eu e você, nós vamos ser julgados, meu irmão, não pense que não. Hebreus 9:27, as pessoas que estão anotando aí, anota essa passagem, fala o seguinte: que o homem morra uma só vez. Você só tem uma oportunidade nessa terra. Se você não aproveitar, você não vai entrar no céu. Que o homem morra uma só vez e logo depois vem o juízo. Ali já fica destinado para onde nós vamos, céu ou inferno. A questão é uma eternidade, um lugar que não tem tempo, não tem pausa, de sofrimento eterno. Como que Jesus fala do inferno? É um lugar de trevas espessas. Nós temos medo do escuro. Se apagar essas luzes aqui, não sobrar nada aqui, meu irmão, ninguém sai lá fora de medo. Se nós tiver que passar a noite aqui, no escuro, no breu, começar a ventar aqui, nós mijamos na calça aqui, sem dúvida. Aí ele fala, um lugar de choro e ranger de dentes. Quem gosta de ouvir os outros chorar aqui? Dá um pânico se ouvir uma criança chorar, se ouvir um idoso chorar. E ranger de dentes é muito sofrimento. Então não queira ir para lá. Entra, Jesus, entra aqui, pode entrar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje a vida, através de tantas coisas que se levantam contra ela, que eu já dei o nome aqui aos bois, tantas coisas que se levantam contra a vida. A mulher que pode se salvar através da maternidade, diz Timóteo, diz o apóstolo Paulo a São Timóteo, a mulher pode se salvar através da maternidade.